Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, fala conosco essa noite, Jesus. Enche-nos da tua presença, abre o nosso entendimento, glorifica o teu nome, Senhor Jesus. Na autoridade e poder do teu santo e precioso, nós te pedimos, Senhor, habita, Senhor Jesus, em nosso meio, pois essa, Pai querido, é a tua vontade, Senhor, habitar em nosso meio através do teu Espírito Santo, a qual nós damos liberdade, para que ele possa trabalhar, para que ele possa agir, para que ele possa fazer a obra, para que ele possa levar o nosso coração ao arrependimento, para que ele seja de fato e de verdade, Senhor, o nosso instrutor, conselheiro, amigo fiel, aquele que nos guiará em toda a verdade, que o nosso coração esteja aberto à pessoa do Espírito Santo, que nos convence, que nos alegra, que traz sobre o nosso coração a verdade, que traz sobre o nosso coração o teu amor, que traz sobre o nosso coração, Senhor, a tua justiça. Por isso nós pedimos, na autoridade e no poder do teu santo e precioso nome, faz a tua obra essa noite, faz, Pai querido, o teu poder se manifestar, a tua glória se manifestar. Repreende todo o mal, repreende todo o poder das trevas, repreende todo o poder do maligno, Pai celestial. Desde já, Senhor, nós damos uma ordem a eles, na autoridade e poder do teu santo e precioso nome. Nós te pedimos essa hora, Senhor, que tu repreenda em nome de Jesus, que ele bata em retirada, na autoridade e no poder do teu santo e precioso nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. O texto de Romanos e a carta a Romanos é uma carta transformadora ao coração do homem. É uma carta que faz parte de toda a reforma protestante, a qual um grande homem de Deus chamado Martinho Lutero, lendo ela, foi totalmente identificado sobre o seu coração, sobre a justiça de Deus pela fé e não pela obra. É uma carta que revela a salvação, é uma carta que revela a salvação de Cristo Jesus mediante a fé. É uma carta doutrinária, a qual nós precisamos entender a respeito de Cristo Jesus, sobre a nossa vida, o que ele fez e o que ele ainda vai fazer sobre a nossa vida, o que ele ainda tem preparado sobre o nosso coração, o que ainda ele tem almejado para a nossa vida, se tão somente nós permanecermos na sua presença. Porque a graça de Deus e promessa é para quem permanece e não para quem se desvanece. As promessas de Deus são para aqueles que têm um coração perseverante, fiel na palavra e na promessa do Senhor Jesus Cristo. E a palavra e a promessa do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, primeiramente ela se intitula em nosso coração para transformar a nossa vida. Não pense você que recebendo uma promessa amanhã ela vai se cumprir na sua vida. Pelo contrário, isso não vai se cumprir. Não pense que você do dia para a noite vai viver essa grande, maravilhosa promessa, como muitos estão oferecendo ou dando uma promessa, a qual do dia para a noite nós vamos ali abundar nessa promessa. Pelo contrário, nós temos ainda uma longa caminhada para que a gente possa chegar na promessa.
nós ainda temos uma longa estrada para que possamos chegar na promessa. Nós sabemos muito bem, ao ler a Bíblia desde Gênesis, que nós encontramos pessoas que, ao andar com Cristo Jesus e receber uma promessa, passaram tempos para viver a promessa. José recebeu uma promessa, a qual o sol e a lua se prostravam perante ele, mas teve que passar pelo abandono dos seus irmãos, teve que ser vendido, teve que ser traído, teve que ser caluniado para poder alcançar a promessa. Deus primeiro vai forjar o caráter, Deus primeiro vai forjar a sua vida, para que você possa receber a promessa, para que a promessa de Deus possa se cumprir. Primeiro Ele te faz um servo verdadeiro, fiel, um servo a qual não abandona a sua promessa. Sabe por quê? Porque quando Deus lança a sua promessa, e se você receber amanhã, acontece o que sempre muitas vezes acontece com a bênção. Bênção não é promessa, bênção é algo que Deus nos dá, mas promessa não, ela se cumpre. E se a promessa se cumprir amanhã você se desvia. Se a promessa se cumprir depois, daqui a 2 dias, você se desvia. Então bênção ela vem, você se desvia, mas promessa não. Quando Deus lança a promessa, Ele também vai mudar o teu caráter, vai mudar a tua vida, vai moldar o teu caminho. Vai doer, você vai sofrer muitas vezes, você vai passar por angústia no seu coração. O nome disso é promessa. Deus, eu não quero a promessa. Aí a sua luta com Deus não é com o seu pastor, não é com sua igreja, é a sua luta com Deus. Foi Ele que te deu a promessa, não foi a igreja, e muito menos o pastor. Quem lança a promessa é Deus, e é sobre Ele que você tem que se firmar e colocar os seus passos. Promessa não se cumpre do dia para a noite. Promessa tem um estágio a se passar, e nesse estágio a se passar, nós encontramos Davi, que foi também abandonado, deixado pelos seus irmãos, foi perseguido por Saul. Nessa promessa nós temos algo a ser tratado na nossa vida. Então pense em uma coisa: você recebeu uma promessa. Qual foi a promessa? A primeira promessa que nós recebemos chama promessa de salvação. Romanos capítulo 10 vai falar a respeito de quê? De nós se consertarmos com Cristo. Fala da nossa confissão, a saber, se com o coração creres e com a boca confessares, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça. Com o coração se crê para quê? Justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê, sabe por quê? Porque a boca fala aquilo que o coração está. Então quem confessa com a boca tem que crer com o coração. Porque o coração está cheio de Deus, o coração está cheio da palavra, o coração está cheio do Evangelho, o coração está cheio da obra de Deus, o coração está cheio de fé. Então com o coração se crê primeiro, essa é a sentença. Não é com a boca se confessa, não. Primeiro com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Nós primeiro vivemos em nosso coração essa promessa, onde temos que crer, a ponto onde no domingo retrasado nós falamos em Hebreus capítulo 11 versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Com o coração nós cremos em Deus, nós cremos na palavra do Evangelho. Porque se você não crê com o coração, você não vai viver a promessa de Deus. Porque quem vai fazer a promessa se cumprir é quem? Deus. Há uma promessa de salvação sobre a nossa vida. Há uma promessa sobre a nossa vida de salvação, e nós precisamos crer com o coração e depois confessar com a nossa boca. Confessar não simplesmente aqui com uma liturgia, mas confessar no trabalho, confessar na escola, confessar na vizinhança: eu sirvo a Jesus. Confessar os amigos que antes nos levavam para o mau caminho, agora chegamos com ele e diz: eu sirvo a Jesus agora, eu sirvo Cristo Jesus. Há uma mudança no nosso coração, porque quem crê no coração também leva a palavra para dentro do coração, para não pecar contra o Senhor, para não pecar contra Deus. Nós precisamos viver a promessa de Deus, aonde? No nosso coração, com fé, e com a boca profetizar aquilo que Deus irá fazer na nossa vida. Então
Quando recebemos a Jesus, pelo batismo e pelo ensinamento ali, nosso homem foi sepultado, o velho homem foi sepultado, para que possamos viver uma nova criatura, viver uma nova vida, em novidade de vida a cada dia, vivendo em Cristo Jesus, de fato e de verdade, a qual pela fé nós já confessamos, e atraiu ao nosso coração a crença, a fé de crer de fato e de verdade, que fomos justificados pela graça do nosso Senhor, que fomos justificados dos nossos pecados através do sacrifício na cruz do Calvário, e Jesus vai lavar a nossa alma, o nosso coração de todo o pecado, sendo pois nova criatura em Cristo Jesus, aonde o velho homem é sepultado, aonde a velha criatura é sepultada. Mas nós encontramos Paulo no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, e se não me falha a memória, no versículo 3, dizendo assim: desenvolvei a vossa salvação em Cristo Jesus, desenvolvei com tremor e com temor, porque a salvação ela é um desenvolvimento. Você aceitou Jesus, você já encontrou algum defeito em você, irmão? Sim ou não? Sim, porque a sua salvação é um desenvolvimento. Paulo está dizendo: desenvolvei a vossa salvação em Cristo Jesus. Com o quê? Com temor e com tremor. Você não aprendeu o evangelho do dia para a noite, não. Larga a soberba do teu coração, aprenda o evangelho, aprenda a desenvolver a salvação. Você não aprendeu a viver em Cristo Jesus, não, do dia para a noite. Isso é soberba. Você precisa andar em Cristo Jesus e desenvolver a sua salvação, para você reconhecer que você ainda tem falhas, para você reconhecer que ainda você precisa ser curado, para reconhecer que ainda há muito a ser transformado na sua vida. Aonde é que está a salvação? Em uma linguagem soberba no coração, a qual nós devemos desenvolver. Desenvolver a paz, desenvolver o amor, desenvolver o arrependimento, afastar de nós a velha criatura e desenvolver a cada dia algo que é difícil, sim ou não? Vem me falar que é fácil, não, é difícil. Pois a velha criatura todo dia quer ressuscitar, sim ou não? Você pode, irmão, deixa eu lhe dar um recado, você pode passar um ano todo jejuando. Se você der legalidade depois dos 365 dias, deixa eu te dar um recado. Depois dos 365 dias que você jejuar, se você der legalidade, você vai ver que a carne vai querer crescer novamente, sim ou não? É porque a carne quer todo dia se levantar. A carne quer todo dia fazer a gente pecar. Mas aí há um engano de Satanás, a soberba de Satanás sobre a nossa vida. O que é? Eu orei, eu jejuei, eu não estou mais sujeito ao pecado. Engano seu. A Bíblia fala: aquele que está de pé, ore para que não caia. Ele está dizendo: é todo dia que nós somos tentados. Está de pé, então continua orando para não cair. Está de pé, continua jejuando para não cair. Pois aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque todo dia a carne se levanta, irmãos. E tem momentos na nossa vida que a gente vai dar o descuido e o que acontece? Erra, sim ou não? Na sua caminhada de salvação você já errou? Sim ou não? Todos nós já erramos na nossa caminhada de salvação. A diferença é que temos alguém que não é o Espírito, mas ele é considerado como ele é uma pessoa, que ao invés de nós se desviarmos, Francinildo, ele nos leva ao quê? Ao arrependimento. Levanta, filho, continua a tua jornada. Levanta, filho, continua na obra. Levanta, continua vivendo o Evangelho. Levanta, continua levando a palavra. Levanta, continua vivendo em Cristo. Levanta, te arrepende e volta novamente a praticar as primeiras obras. Mas não para. Não para. Porque na nossa caminhada a gente tem falhas e defeitos. Há crentes, irmãos,
que são o quê? Espirituais demais, religiosos demais, que vão apontar para você na sua falha, e às vezes dá até a intenção de quer que você, né, desista logo, né? Parece até que quer que a gente desista, né? Falhou, tu não é crente, tu não é isso, tu não é aquilo, tu não é aquilo. E às vezes é até crente falando isso para nós. Tu não é isso, tu não é aquilo. Por quê? Porque parece que é o inimigo fazendo assim: para logo, tu já pecou. Te lança logo no pecado, te lança logo na lama, né? Mas não, o Espírito Santo diz: calma o teu coração. Eu sou o Espírito Santo que estou te levando ao arrependimento e te trazendo novamente e tirando o velho homem. Nós vamos desenvolvendo a nossa salvação, nós vamos desenvolvendo em Cristo Jesus, desenvolvendo em Cristo Jesus, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus em quem confiamos. Sabemos das nossas falhas, sabemos dos nossos defeitos, sim, mas levamos a Deus, pedimos perdão, olhamos para Cristo Jesus, mudamos a nossa mente para que a velha criatura possa morrer e a nova criatura em Cristo Jesus possa se estabelecer na nossa vida, de graça em graça, de glória em glória, para honrar e glorificar o nome do nosso Deus que é poderoso. Nós devemos desenvolver o nosso coração em Cristo Jesus, aprender a andar a cada dia. Devemos aprender certamente o que é a viver em Cristo Jesus, a conhecer o nosso Deus, para que possamos se parecer com Ele. Quer se parecer com Cristo, irmãos? Quantos aqui na igreja desejam se parecer com Cristo? E o que você sabe sobre Ele? O que você conhece sobre Jesus? Como é que você vai se parecer com alguém que você não procura conhecer? Como é que você vai se parecer com alguém que você não tem interesse nem de buscar? Como é que você vai se parecer com alguém que você nunca nem sequer se relacionou? Aí de repente dá em você um sonho, aí você vê Cristo Jesus no seu sonho. E aí? Você vai se parecer com aquele seu sonho, ou você vai se parecer de fato com Cristo Jesus? Na revelação da palavra, Ele apareceu foi para te fortalecer. Ele apareceu foi para dizer: caminha, continua. Ele apareceu foi para dizer: eu estou aqui, estou contigo. Ele apareceu foi para instruir a tua vida, não foi para dizer assim: para de ler, não procura mais sobre mim, não faz mais nada, para com isso. Recebeu a visão, corre para a Bíblia, procura conhecer Jesus, procura viver Ele, para que isso possa de fato acontecer na tua vida. Parece com todo mundo, quer parecer com um monte de pregador, só não quer parecer com Jesus. Quer se parecer com um monte de cantor, só não quer se parecer com Jesus. Quer ser igual a Jesus, mas não procura ser como Ele é. Não procura conhecer de fato e de verdade. Vive de pregação de vitória, mas na verdade, na íntegra, aquilo que tem que se viver para que a vitória possa chegar, não estuda, não procura conhecer Jesus de fato, de verdade, para se parecer com Cristo Jesus. Por quê? Porque esse conhecimento é necessário, sim ou não? Você sabe por que é necessário? Porque se nós não procurarmos conhecer o nosso Senhor, nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos toda hora a pecar, sim. Mas com Cristo Jesus nós estamos mais estabelecidos com o conhecimento da graça, com o conhecimento do nosso Senhor. Para se parecer com Ele é necessário nós estarmos conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Senão tu faz a obra, mas não vive Cristo. Você conhece alguém? Faz a obra, mas não vive Cristo? Faz a obra, mas as atitudes são diferentes. Como assim? Você conhece? Faz a obra de Deus, mas as atitudes são totalmente diferentes daquilo que Cristo de fato ensinou. Tem até a revelação e a visão de Deus, mas as atitudes são totalmente fora daquilo que Cristo ensinou.
aí vive uma vida sem Cristo, achando que tem, porque não conheceu Cristo, não procurou viver Cristo e nem a obra de Cristo, não procurou se espelhar de fato para que o velho homem pudesse morrer e Cristo Jesus ressuscitasse. Como diz o texto, se morremos com Cristo, também viveremos com Ele, andaremos com Ele. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito, nas obras do Espírito, em Gálatas 5. Porque se vivemos a obra de Cristo, temos que viver Cristo na nossa vida. Temos que prosseguir em conhecer. Não para simplesmente no confessar, não para no conhecer. Oséias está profetizando no capítulo 6, versículo 3 de Oséias. Ele vai dizer: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Porque tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Eu conheço e prossigo em conhecer. Evangelho é conhecer Cristo e prosseguir em conhecer. Porque uma coisa é você conhecer: oi, tudo bem? Eu sou Jesus, olha só que legal. Eu sou Jesus, eu sou o Salvador, amém. Foi embora, recebeu Jesus. A pergunta é: tu prosseguiu em conhecer quem Ele é? O texto é conhecer e prosseguir em conhecer. Porque quem para só no conhecer simplesmente vive um evangelho infrutífero. Você sabe quem que para no conhecer acontece? Você já viu que está escrito em Romanos capítulo 1? Por conhecerem a Deus, mas não se aprofundarem no seu conhecimento, Deus os entregou às suas paixões carnais. São eles desobedientes de pai e mães, idólatras. Aí você vai ver lá em Romanos, aquele que conheceu Deus, sabe quem é Deus, mas não prosseguiu em conhecer a Deus. Aí Deus diz: ah, tu é mentiroso, eu falei para te parar de mentir, não quer mentir, então pronto, fica na tua mentira, é isso que tu quer viver. Ou seja, eu conheci, mas não prossegui o conhecimento de Deus, então eu continuo no meu pecado. Eu apenas conheci, mas não procurei conhecer profundamente. Continuo falhando, continuo errando, continua caindo na mesma coisa, continua do mesmo jeito, o mesmo pensamento. A pior coisa é a pessoa viver 10 anos como cristão e pensar da mesma forma como o velho homem. A pior coisa é a pessoa viver 15 anos cantando e glorificando com Cristo, exaltando mais ainda até a mente do velho homem na sua vida. Não viver Cristo Jesus de fato, não viver Ele na verdade, e tudo que faz, todo erro que tem, se apoia no erro dos outros. Porque não vive, então vai se apoiar no erro dos outros. Porque Jesus também nunca está na vida dele. Porque se Jesus estivesse na vida dele, não se apoiava no erro de ninguém, se apoiava em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Porque se eu conhecer a Jesus e prosseguir em conhecer, Ele está dizendo: tão certo como nasce o sol, Ele também aparecerá para você. Quando você continua caminhando, orando, buscando, vivendo Cristo, eu quero saber quem é Jesus, o que Ele fez, como eu posso me parecer com Ele, o que eu devo fazer para me parecer com Ele, como eu devo andar, como eu devo ser, como eu devo agir, como eu devo falar, como é que eu tenho que ser quando eu conheço e prossigo em conhecer. A Bíblia diz: tão certo como o sol nasce, Ele também se revelará a você. E você está prosseguindo. A perseverança faz com que Jesus Cristo se manifeste.
É por isso que ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ele está dizendo: aquele que procura conhecer os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É o que está dizendo a mesma coisa de conhecer e prosseguir e conhecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, porque ele está prosseguindo em conhecer. E se alguém me amar, será amado de meu Pai. Eu também o amarei, virei a ele, e nós faremos nele morada. Jesus se manifestará e se revelará a você quando nós conhecemos. Se quer ter a revelação do conhecimento de Deus, prossiga em conhecer Jesus. Prossiga em conhecer a verdade. Saia do conhecimento raso. Sabe o que é um conhecimento vago, infrutífero? É aquilo que você recebe e que você até fala, missionário, né? Fala de Jesus e tudo, tem todo conhecimento, só não vive Jesus. Eu falo de Jesus, eu expresso Jesus, mas eu não vivo Jesus. É um conhecimento vago. É um conhecimento onde não há sabedoria. O conhecimento que não há sabedoria, não sabe o que é compaixão, não sabe o que é misericórdia, não sabe o que é amor. E ele vem com a estrutura de um amor que ele conheceu aonde? No mundo, e quer aplicar na igreja. Não, porque amar é deixar tudo acontecer. Não, não é não, você está enganado, vai ler a Bíblia. Isso não é amor, você não conhece Deus não. Você não conhece Deus. Porque o amor que está na Bíblia é diferente, totalmente diferente do mundo, sim ou não? O amor aplicado às Escrituras Sagradas é totalmente diferente. Que a pessoa vem e traz aquilo que ele veio de lá, como consequência do amor, e quer aplicar aqui, é enganado. Não, Senhor, aqui é diferente. Deus quer fazer algo novo. Ele não quer que tu viva o velho homem, Ele quer que tu seja uma nova criatura, e não que viva no passado. A situação é diferente. Então quando você tem um conhecimento de Cristo, mas não atribui na sua vida, não aplica Ele na sua vida, é a mesma coisa que nada, irmão. Não há sabedoria nisso. Não há sabedoria nenhuma nisso, pelo contrário. O que diz as Escrituras: aquele que conhece e não cumpre é o que? Amaldiçoado, é um maldito, porque conhece e não faz, não pratica. O segredo é conhecer e aplicar sobre a nossa vida. O nome disso é resultado de sabedoria. Quando eu conheço Cristo e aplico Cristo na minha vida, eu estou sendo alguém que tem sabedoria para viver em Cristo Jesus. Mas quando eu conheço Jesus, quando eu procuro conhecer, mas não aplico aquilo na minha vida, é simplesmente conhecimento vago, não tem transformação nenhuma. Porque o que gera transformação é a aplicação da palavra em nosso coração, de fato e de verdade. Evangelho é prática. Evangelho é prática. Mas eu venho, pastor, no culto dia de domingo, eu venho dia de sexta, eu fico na oração. Não, filho, o Evangelho é a prática de Cristo Jesus na nossa vida. O Evangelho é a prática dos princípios de Deus na nossa vida. Isso é Evangelho. É isso que é o Evangelho. A prática do Evangelho na nossa vida nos vai fazer viver o Evangelho. O Evangelho não é só falácia. O Evangelho é viver aquilo que nós aprendemos. É viver aquilo que nós de fato conhecemos. Isso é Evangelho. Isso é Cristo Jesus na nossa vida. Isso é Cristo Jesus totalmente dentro do nosso ser. Isso é uma mente transformada. Mente transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Uma mente transformada. Um conhecimento que não transformou a tua mente, nem as tuas atitudes. Não houve Cristo na tua vida. Você adquiriu conhecimento, mas não houve transformação. Continua do mesmo jeito. E a palavra de Deus é poder, irmãos. Ela transforma a vida do homem. É por isso que em Romanos, Paulo nos descreve e diz assim, 12 diz assim: não que
vos conformeis com esse mundo que tu viveu, filho. É o que Paulo está dizendo. Não te conforma com esse mundo que tu viveu, joga ele para fora. Prova a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através do conhecimento da mente renovada, do Espírito que desceu sobre a tua vida. Joga para fora tudo isso, esse mundo a qual trouxe sobre a ti mentira, engano, angústia, a qual trouxe sobre a tua vida o sofrimento, a qual trouxe sobre a tua vida a falta de fé, o desespero, o desamor. Joga para fora, não te conforma com esse mundo, mas seja transformado pela verdade, seja transformado pelo Evangelho de Cristo, seja transformado pelo poder da palavra do Senhor. Seja transformado, seja totalmente edificado. Prove e vede exatamente o que Deus tem a fazer na nossa vida. É colocar em prática aquilo que aprendemos, é viver exatamente aquilo que a gente está absorvendo. O conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra é a renovação que precisamos. Pastor, a minha vida não muda, parece que algo não anda. A pergunta é se tu já mudou. Pastor, eu estou na mesma guerra já faz um tempo. A pergunta é se tu já mudou. Essa situação parece que vai e volta. A pergunta, você já mudou? A sua mente já foi transformada? Porque uma situação só pode ser transformada se a sua mente mudar. Porque você tem que entender que se você insistir no mesmo erro, nada vai acontecer. Mas persistir é fazer algo diferente para que algo possa dar certo. Eu vivo a mesma circunstância, mas eu não transformo a minha mente, eu continuo com o mesmo pensamento. Eu continuo do mesmo jeito, com os mesmos problemas, com as mesmas aflições. Pastor, tudo essa aflição parece que quer voltar para a minha vida de novo. Essa situação quer voltar para a minha vida de novo. Irmão, está na hora de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, com a mente transformada, com a palavra do Evangelho, para que você possa viver em novidade de vida, a qual o problema virá, mas você será mais que vencedor. Ele não vai mais te angustiar, porque você tem fé para ultrapassar e vencer essa batalha. Mas o problema vem e eu continuo me angustiando. O problema vem e eu continuo me preocupando. O problema vem e eu continuo caindo nos mesmos erros, porque minha mente não foi transformada. Eu não tenho fé para ultrapassar de novo. E o problema vive me angustiando, vive tomando meu coração, vive causando problema nos meus ânimos e nas minhas emoções. A palavra foi dada, diz: quem tem fé, aquele que tem fé pode pedir de Deus que Ele vai dar, mas não peça com dúvida, porque quem duvida é como a onda do mar, que é ali repelida pelo vento, mas lê a palavra, não consegue aplicar no seu coração. Aí quando o problema acontece, de novo a mesma coisa. Está na hora de aplicar a palavra, a mente renovada na mente aqui, e dizer: eu vou viver uma nova história em Cristo Jesus. Eu vou viver uma nova história em Cristo Jesus. Eu vou viver uma nova jornada em Cristo Jesus. Eu vou viver um novo caminho, uma nova trajetória. Irmão, tudo aquilo que passou ficou para trás. Você precisa reconhecer, irmãos. Conhece alguém? Sofreu um problema e até hoje está se remoendo por causa do problema lá de trás. Continua de novo se remoendo com o problema lá de trás. Está na hora de largar. Porque o que passou, passou. É para você estar olhando e dizendo assim: como eu faço para ter uma nova história? Como eu faço para viver diferente? Não, ela está se removendo com o problema que está lá no passado. Está vivendo uma vida aqui no presente totalmente voltada ao seu passado. Ainda não se largou, ainda não se desprendeu.
A mente era para estar: o que eu faço para melhorar minha vida? O que eu faço para transformar a mentalidade? O que eu faço para andar em Cristo Jesus sem esse problema me atormentar? Porque ele já passou, mas eu preciso largar ele hoje. O que eu faço na minha mente transformada em Cristo Jesus? Colocar minha mente em Cristo para que ela seja transformada e eu possa viver de glória em glória, de fé em fé, alcançando sempre a batalha de Cristo Jesus em meu coração e vencendo cada uma delas. Mas não, continua preso. Não sabe olhar e dizer: o que passou, passou. Vamos olhar para frente, porque Jesus tem algo novo para a minha vida. Se tiver que perdoar, eu perdoo. Se tiver que pedir perdão, eu peço. Mas eu vou continuar, pois o meu alvo é Cristo Jesus. A mente precisa ser transformada. Nós precisamos viver em novidade de vida e sair do mesmo problema. A pergunta é: tem coragem hoje para botar o pé na porta e dizer: a partir de hoje esse problema não me atormenta mais não. A partir de hoje esse problema não me atormenta mais a minha vida não. A minha mente é transformada, eu vou ver em Cristo Jesus e o que eu posso fazer para que a minha vida possa ser diferente. O que eu posso fazer olhando para Cristo Jesus, orando com Ele, aprendendo com Ele, vivendo com Ele, aprendendo na palavra, para que eu possa ter uma vida em paz e em santidade, para que eu possa ter uma vida de fato e de verdade com a palavra do Evangelho aplicada ao meu coração, vivendo essa mente transformada para que eu possa viver em novidade de vida. Para que eu possa viver uma vida transformada em Cristo Jesus. Nós precisamos praticar e viver essa nova história que Jesus preparou para nós. Se o texto de Romanos está dizendo que nós estamos vivendo uma nova história, hoje eu quero que você olhe para você e pergunte de você mesmo: você está vivendo uma nova história ou você está vivendo uma história velha? Deixa eu te dizer uma coisa: pastor, por que eu não sou cheio? Pastor, por que eu não... minha vida espiritual não alavanca ainda? Simples. Jesus disse: não se coloca vinho novo em odre enquanto for velho, o vinho não desce. Porque Jesus precisa de algo novo. Odre novo, vinho novo. Jesus tem uma nova história para mim, mas eu ainda estou com a visão do homem velho, onde tudo me atrapalha, onde todo mundo é um empecilho para mim. Eu não tenho fé suficiente para ver que todo mundo me abandonar, Deus vai estar comigo nesse barco. Então eu estou preocupado com quem está e com quem não está. Eu estou preocupado com quem vai ficar e com quem vai sair. E quem viveu aqui sabe que eu estou falando. Pandemia, né? Lá no início. Quantas pessoas na igreja? Né, irmã, né? Alugado, pagando luz. 3 pessoas. Nunca faltou nada. Porque Deus é quem vai trazer a provisão. Enquanto você está apegado em alguém dizendo: aqui eu tenho segurança, Deus está dizendo: então fica com a tua segurança. Enquanto você está apegado em alguém dizendo: aqui eu posso me sustentar, Deus está dizendo: então fica com o teu sustento. Mas quando você disser: Deus, eu sou o teu dependente, eu dependo de ti para tudo, guarda a minha vida, guarda o meu coração, a minha saúde, eu preciso de ti. Então Ele entra para fazer morada, Ele entra para te edificar. Quando você tem sempre um refúgio, sem ser Ele vai deixando você viver. Você tem medo de tomar decisões, sabe por quê? Porque você tem medo do conforto que você está dentro, aí você não toma decisão. Da segurança que você está tendo, aí não toma decisão. E toda vez que tenta tomar decisão, fica confuso. Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu vou dizer isso? Será que eu não vou? Meus irmãos, quem te guarda é o Senhor. Quem te sustenta é o Deus de Israel. E nunca te deixou faltar nada.
Ele vai continuar te guardando. Tem que ter a hora que Gideão tem que se levantar e dizer assim, né? Se tu vai me dar a batalha, então faça uma prova aqui contigo. Agora vai aceitando um monte de coisa, porque eu estou com medo de falar. Vai aceitando um monte de coisa, um monte de entulho vai entrando na vida, ferida na alma, angústia no coração, porque eu estou com medo de falar. Quem te protege é Deus, irmãos. Eu estou com medo de falar algo, estou com medo de tomar uma decisão. Quem te protege é Deus. Já vai aceitando um monte de entulho, vai aceitando o que Deus não quer, vai aceitando aquilo que Deus não permitiu, vai aceitando aquilo que é contra a palavra, vai aceitando aquilo que é contra os princípios de Deus, e fica com medo de tomar uma decisão porque está inseguro. A tua segurança está no Senhor. Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Aí fica aceitando, né? Aceita todo tipo de erro. Toma, entra. Por quê? Porque tem medo de tomar decisão. Jesus não trabalha com indeciso, né? Não estou indeciso, não sei o que eu faço da nossa vida. Não, irmão. Jesus quer sua decisão. Eu quero viver contigo, Jesus. Custe o que custar. Ontem nós tivemos um seminário de casais. Mulher se converteu, a nossa missionária Kate. O marido dela totalmente desviado, se converteu. Ela bateu na porta e disse: aqui tu não entra mais não, porque aqui quem mora é o Senhor Jesus Cristo. Agora se tu quiser aceitar Jesus, pode entrar. Mas tem gente refém das emoções e dos sentimentos. Aí deixa entrar o pecado, deixa entrar tudo, porque está refém. Deixa entrar tudo porque está refém. Na hora que Jesus se levantar na tua casa, o valente, você conhece o valente? Valente é aquele que faz tudo errado, né? Ele é o valente. Faz tudo errado e quer entrar na casa. Mas a Bíblia diz que quando o mais valente chega, ele amarra o valente e saqueia os seus bens. Deus vai libertar, mas é necessário posicionamento, irmãos. Não tem posicionamento, vai aceitando tudo. Não tem posicionamento, vai entrando tudo. Aí a velha criatura começa a nascer de novo. Aí a velha homem começa a entrar de novo. Por quê? Porque não aceitou. Começou a aceitar. Vive preso. A mente não é transformada, a segurança não está em Cristo, o controle não está com Cristo, a vida não está em Cristo, tem medo. O verdadeiro amor está dando uma de durão, vai voltar atrás depois da tua decisão. Sabe por quê? Está brincando com as tuas emoções, está brincando com os teus sentimentos, porque tu não toma posicionamento. Mas a partir do momento que tu se posicionar, Deus vai quebrar o laço do valente, Deus vai quebrar as algemas do valente e vai trazer o valente, vai fazer ele se converter. Enquanto não tem posicionamento, enquanto tem a mente ainda fechada, enquanto a segurança não está em Cristo, os outros ficam brincando com a gente, meu senhor, fazendo a gente de besta, fazendo de engano. Mas quando a gente está em Cristo Jesus, a gente tem decisão para tomar. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele traz provisão, Ele traz segurança. Você está entendendo como é que é? O nosso posicionamento e a nossa mente transformada em Cristo Jesus nos vai fazer andar com o conhecimento aplicado da palavra do Senhor na nossa vida. E você precisa entender. Nós precisamos entender. Amém, irmãos? Mas a gente ama vidas. Eu, como pastor, amo vidas, irmãos. Sim ou não? Eu amo vidas. Eu oro por elas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lucas capítulo 15. Ovelha perdida é diferente de dracma perdida, e dracma perdida é diferente de filho pródigo. Amém? Amém, irmãos? Ovelha perdida não sabe o que faz, o pastor orienta.
Mas se ela não recebe orientação, ela não é ovelha, ela é bode. Entendeu como é que é? O texto é ovelha perdida, não é bode perdido. Ovelha perdida está perdida por causa de orientação. O pastor está para orientar. Ovelha perdida está perdida porque não teve orientação. Mas o pastor diz: é assim, 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 nós vamos andar desse jeito, aí vai. Mas quem é bode, não, bode, o pastor não vai atrás de bode perdido não. Aquele que dá cabeçada, aquele que é rebelde, esse daí, pode ir. Dracma perdida, valor é para quem sabe ser manuseado. Talvez você tenha um talento, mas não se deixa ser manuseado. Talvez você tenha valor, mas não sabe o seu lugar. Mas existe alguém que está varrendo a casa para trazer o teu valor. Não sabe dizer: fica aqui, ó, que Deus vai te abençoar. É aqui que é o teu ministério. Deus vai te ajudar na intercessão. Deus vai fazer você crescer. Não sabe. Tem o talento, mas não quer ser manuseado. Agora filho pródigo não, filho. Filho pródigo já sabe de tudo isso. Ele vai embora da casa por quê? Ele vai porque quer. Porque ele mesmo toma a decisão. Filho pródigo já orou, já falou em línguas estranhas, já provou do manancial do céu, irmão Marinho. O filho pródigo já viu a glória, a graça de Deus. Só que ele está o quê? Ele mesmo está tomando a decisão: eu quero sair, eu quero ir embora, vai. O pai diz assim: quer ir, vai. Vai lá. Pai quer que ele vá? Não. Mas também não empata, né? Você já provou da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora tu quer abandonar aquele que te abraçou, aquele que te deu carinho, amor, que estendeu a mão para ti, que mudou a tua vida, que mudou a tua história, que tirou os teus medos, que curou as tuas feridas. E agora, tchau. Aí o pai diz assim: amém, vai lá. Só quem guarda a nossa vida é o Senhor. Isso acontece, sabe por quê? Porque o velho homem ainda está morando em nós. Porque quando somos nova criatura, nós queremos viver mais e mais de Deus. Nós não queremos mais a velha criatura. Porque quando estamos em Cristo Jesus, a velha criatura vem e a gente guerreia contra ela. Porque quando a gente está em Cristo Jesus, a gente vê o velho homem querer se levantar, mas a gente guerreia contra ele todos os dias. Tu vai morrer. Pois eu prefiro andar em Cristo Jesus. Então, o que Cristo Jesus tem para nós é uma nova vida. E que a nossa reflexão hoje é sentar e dizer: será que eu estou vivendo uma nova vida ou estou vivendo uma vida velha ainda? Será que eu estou vivendo de fato e de verdade uma nova história ou estou vivendo uma história do passado? Será que eu estou vivendo Cristo Jesus ou de fato eu só estou fingindo viver Cristo Jesus? Será que eu quero andar com Cristo? Será que de fato eu estou andando com Cristo ou eu só estou mesmo de fato só fingindo? Será que eu estou aplicando o conhecimento que eu recebi na igreja, na minha vida, ou eu só estou simplesmente recebendo, tendo visão, tendo tudo, mas quando é para na hora de viver de fato o princípio de Deus, eu vou embora? Quando alguém chega e diz assim: você precisa viver Cristo Jesus, está errado a forma que você faz. Aí eu fico amuado, eu fico mimado, a velha criatura se levanta, a emoção fala mais alto, eu não consigo ser corrigido. Por quê? Porque a velha criatura ainda está lá ainda. O velho homem ainda cresce. Não quer viver de fato Cristo Jesus na sua vida. Não quer crescer em graça, não quer crescer em conhecimento, quer crescer pela sua própria vontade. E quando a gente tenta crescer pela nossa própria vontade, o nosso Deus vem e nos abate. Por quê? Porque a igreja é dele, a obra é dele, o reino é dele, a nossa vida é dele, a promessa é dele. Tudo que temos e tudo que somos pertence a Ele.
Não tem como nós vivemos uma promessa da nossa forma, Francisco. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Aí Abraão vai e leva quem? Ló, um parente. Chega no meio do caminho, o que Deus faz? Causa uma intriga entre Ló e Abraão. Aí eles separam. Aí Deus aparece a quem? Para ela, esse é Abraão. Depois que eles se separam. Porque Deus está dizendo assim: se tu for fazer o teu projeto, não vai dar certo. Arrumou só um problema, né? Aí eles se separam. Porque o projeto de Deus: sai da tua terra, da tua. Aí ele leva Ló. Deus disse: não, esse não é projeto não. Aí Deus nem fala com ele. Depois que se separa, Deus vai lá e renova a promessa. Você está entendendo o que é uma decisão? Você acha que Abraão não ama Ló? Ele ama tanto que ele vai socorrer o sobrinho dele mais tarde numa guerra. Mas naquele momento ele diz assim: a gente não pode brigar mais. Se tu não quer servir a Jesus, vai para a direita, que eu vou para a esquerda. Para a esquerda não, a gente vai para a direita. O outro que vai para a esquerda, né? A gente vai sempre para a direita. E é a tua vida. Quer servir Jesus? Não? Não. Ô lindo, você não quer servir Jesus? Não, então para a direita, você já está me atrapalhando. Vai para a direita que eu vou para a esquerda. Só que Abraão não quer deixar Ló por causa do sentimento. Eu amo Ló. Amo. Mas vai ter que separar. Vai ter que causar uma interrupção. Vai ter que Deus descer na causa, separar Ló de Abraão, para que a promessa possa se cumprir. Então, esses tipos de decisões que nos amarram. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que mais lhe amarra, irmãos, não é problema comum, falta de emprego. O que mais lhe amarra não é problema comum, falta de comida. O que mais lhe amarra não é problema comum, irmão. O que mais lhe amarra são problemas emocionais. É onde você não quer tomar decisão. É onde você não tem coragem de tomar decisão. É o que mais lhe amarra. Porque tem sentimento envolvido. Mas Jesus está dizendo assim: o meu promessa é dessa forma. Vai viver a minha promessa? Vou. Deus, mas minha promessa, Deus me lançou com fulano de tal e aconteceu algo. Não se preocupe não. Continue vivendo Cristo Jesus, porque Deus vai trazer aquele que é para ser da promessa. Fique de pé em nome de Jesus. Hoje nós precisamos entender que a vida em Cristo Jesus é uma novidade de vida, é uma vida nova. Olhe hoje para você e veja se você está vivendo a velha criatura. E hoje você precisa expulsar essa velha criatura daí. Por quê, pastor? Esse hino reflete Romanos 11:36. O que é? Porque dele, por ele, para ele, porque dele tu recebeu a promessa. Por ele tu vai receber o quê? A capacidade. E para ele tu vai devolver a glória da concretização da promessa de Deus na tua vida. Mas quando você recebe a promessa, porque dele eu recebi a promessa, e por ele diante da promessa eu começo a querer dar outros rumos à promessa, a querer fazer do meu jeito, assim como Sara, não dá certo. Irmão, quando Deus lança uma promessa para nós, que a gente mete a mão, tudo se complica. Você já reparou no problema que Sara arrumou para ela? Você já viu? Aquilo é um problema, irmão. É porque a gente lê na Bíblia, na vida dos outros, e na vida dos outros a gente não se incomoda, né? O outro está todo lascado, a gente está, não, mas Deus vai te ajudar. Mas quando é na nossa, se você encarnar ali e dizer assim: Sara trouxe um problema,
tão grande para a vida de Abraão. Pega aqui, ó, Agar, e vamos cumprir a promessa de Deus. Eu disse, opa, esse daí não é o projeto não, vai dar errado. Daqui a pouco está causando, sabe o que, irmãos? Quando tu coloca alguém na promessa de Deus que não é para estar, causa problema, causa confusão, causa contenda, causa briga na tua casa, porque não é para estar na promessa, mas tu trouxe. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Sara está brigando com Abraão por causa de quem? De Ismael, que não tinha nada a ver na história, mas ela decidiu colocar. Aí ela tem que tomar uma decisão e dar uma decisão a Abraão que aperta o coração de Abraão, sim ou não? Manda Ismael embora. Diz, poxa, tu arruma um problema, agora tu me bota no outro junto contigo. E lá vai. Você está entendendo? Viva só o propósito que Deus te entregou. Viva a promessa que Deus te entregou, irmãos. Não queira dar ajuda para Deus não. Você está trazendo problema para Deus. Você está arrumando problema para o cumprimento da sua promessa. Viva Cristo Jesus. E quem Deus tiver que trazer, Ele vai trazer para a promessa. Vai trazer curado, vai trazer transformado, vai trazer edificado. Mas fica em Cristo Jesus. E Deus quer fazer algo novo. Deus está dizendo, eu quero que tu viva uma vida nova, novidade de vida. Aonde o problema pode até aparecer, mas tu vai dizer assim, eu vou orar porque Deus vai responder. Eu sei que o meu Deus é um Deus de vitória, eu sei que o meu Deus é um Deus de salvação. Eu vivo a promessa, eu vivo Cristo Jesus na minha vida. Eu não abandono a promessa, eu vou continuar nela. Eu sei que o inimigo se levantou, eu sei que o inimigo está tentando me intimidar, eu sei que ele está tentando me envergonhar, mas eu continuo vivendo a promessa. É porque dele e é para ele são todas as coisas. Eu vou continuar glorificando, eu vou continuar exaltando, eu vou continuar na promessa de Deus. A ponto de nós olharmos para o nosso coração, lermos a Bíblia e encontrarmos Caleb, que em 85 anos de idade recebeu a promessa, tinha 40, mas com 85 diz, eu ainda tenho a mesma força de 40. Eu vou subir e vou tomar a minha promessa, eu vou subir e vou tomar o que é meu. Eu vivi a promessa. Eu estou vivendo uma vida nova. Nessa vida nova, a angústia não pode tomar o meu coração, porque o Senhor guarda a minha alma. Nessa vida nova, o problema não pode me parar, porque o Senhor está comigo e vai adiante de mim nessa peleja. Oh, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundo
das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Senhor Jesus, abre, Pai querido, nossos olhos, abre os nossos corações, Jesus, para contemplar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Se ainda, Pai querido, estamos vivendo, Pai querido, um evangelho na velha criatura, nós pedimos essa noite. Tu és o Deus que com Teu sangue precioso tira todo o pecado. Tu és o Deus que com sangue precioso limpa-nos das nossas transgressões. E o Teu Espírito Santo com gemidos inexprimíveis tem clamado dizendo: não fique, não permaneça. Tem chorado e intercedido dizendo: saia dessa angústia. Eu estou aqui para estender a mão para te ajudar. E nós estamos parados, Senhor. Abre a nossa visão, abre os nossos olhos para contemplar a Tua grande e maravilhosa obra, Pai querido, para contemplar o Teu poder, para contemplar a Tua glória e a Tua graça sobre a nossa vida, aquilo que Tu tem feito, Senhor, e que ainda vai fazer. Por isso, Deus, cura o coração, Senhor. Que a palavra de poder, Senhor, possa curar a enfermidade. Que a palavra de poder possa libertar, Pai querido, que está cativo. Que a palavra de poder, Senhor, possa, Pai querido, arrancar, Pai querido, a mentalidade, Senhor, a qual o Senhor está impedindo o cumprimento da Tua promessa, o cumprimento do propósito, atrapalhando o desenvolvimento da salvação. A poder no Teu nome, a poder no Teu nome, a poder no Teu nome, Jesus. A poder no Teu nome, Jesus. A poder no Teu nome, Jesus. A Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor, que é bom, e a sua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Curve a sua cabeça onde você está mesmo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse culto. Derrama da Tua graça, derrama do Teu poder. Fala aos nossos corações, nos enche da Tua presença, da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder.
leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor Jesus, nos dá uma semana de bênção, guardado debaixo da tua poderosa mão, é o que eu te peço e te agradeço, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a unção e a consolação do Espírito Santo seja hoje e sempre com nossas vidas, amém e amém. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Está encerrado o nosso culto.